Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Hoje eu vou falar de um assunto aqui no canal, que é o assunto a respeito do qual eu mais gosto de falar, teologia. Embora não seja um assunto que dê lá muito ibope, nem só de pão viverá o homem. Te convido também a conhecer o conteúdo do nosso canal. Aqui nós falamos muito sobre masculinidade e espiritualidade à luz do Evangelho. Quem me conhece sabe que eu sou um cristão independente, né? Ou um cristão pós-institucional, como eu também costumo me designar. E nesse vídeo eu gostaria de analisar exatamente isso com vocês. Eu recebi na semana passada um vídeo que foi encaminhado a mim por um amigo que eu construí inclusive aqui no canal, que é lá de Angola. O Maldini me encaminhou então esse vídeo do pastor Rodrigo Mocelin, onde ele faz alguns comentários que eu gostaria então de analisar aqui com vocês a respeito desse assunto desigrejados, igrejas abertas agora nesse período pelo qual nós estamos passando e sobre uma questão política envolvendo aí os desigrejados. Eu deixo claro desde logo, não tenho absolutamente nada contra ele, já assisti a alguns vídeos dele nas redes sociais e aqui na plataforma também e concordo com muita coisa que ele fala, inclusive. Acho que nós estamos muito próximos no espectro político e em outras questões, mas como ele é um pastor institucional, ele acaba tendo certos posicionamentos dos quais eu divirjo. Então esse vídeo aqui é apenas para fazer uma análise dessas questões, mas de forma bastante respeitosa. Insisto, eu não tenho absolutamente nada contra ele, então eu vou passar o vídeo agora e na sequência eu volto para fazer alguns breves comentários. Hoje um irmão me mandou uma carta de Lutero durante a peste negra, na Idade Média. Um terço da população europeia morreu. Cada 3, um morreu, gente. É muita gente. Não é 0,05, não. Sabe o que Lutero disse? Não é certo que pastores abandonem o rebanho justamente na hora que o rebanho mais precisa. Aí ele cita, sabe o que Lutero cita? O mercenário, quando vê vir o lobo, foge. O que vocês têm ouvido? Que quem abre é mercenário. Lutero diz, quem vê o perigo e sai correndo, esse é que é o mercenário. Esse é o mercenário. Mas aí, acabei de citar este texto para vocês, e alguém pode dizer o seguinte, mas isso aí é o templo do Antigo Testamento, pastor. Deus não habita mais em templos. Mas quem disse que algum dia Deus habitou? Quem disse que algum dia Deus habitou? Porque note o que Salomão, no dia da consagração do templo, disse. 1 Reis 8:27. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Todos sabiam que Deus não habitava em templo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Em prédio algum, Deus habita no meio do seu povo, onde o seu povo estiver reunido. Agora, como dizem os desigrejados, Deus está em qualquer lugar. Ok. Já que Deus está em qualquer lugar, Ele não pode estar conosco aqui, neste local de culto? Já reparou isso? É coisa de canhoto mesmo, é igual feminista. O lugar da mulher é onde ela quiser. Aí a mulher fala, eu quero ficar em casa. Não, não pode. Já reparou? Os desigrejados são idênticos. Deus está em qualquer lugar. Amém. Então a gente quer reunir aqui, já que ele está em qualquer lugar. Não, aqui não pode, no prédio não. Que coisa. Que canalice, que safadinhos. Bom, então como eu disse, eu gostaria apenas de tecer alguns breves comentários, na verdade 3 pontos aqui, a respeito desse vídeo que foi então transmitido a mim do pastor Rodrigo Mocelin. Bom, eu iniciaria com a seguinte análise, crítica. Eu não acho razoável comparar o período institucional atual com um período de Lutero. Não me parece nem um pouco razoável, pastor, me desculpe. Mas eu acredito que se Lutero estivesse vivo hoje, ele se oporia formalmente contra 99% das igrejas evangélicas pentecostais e principalmente as neopentecostais por conta dessa teologia da prosperidade, que é uma teologia completamente materialista, desviada do evangelho, assim como em sua época ele se opôs àquela teologia muito penitencial, de muito alto sacrifício, que também se desviava do evangelho. Então não me parece razoável querer comparar, pelo menos tirando Lutero como parâmetro, que foi o que o senhor fez, comparar o período institucional atual da igreja cristã com o da época de Lutero. Não, ali de fato nós tínhamos pastores comprometidos com o rebanho, até porque no caso dos pastores de confissão luterana, muitos deles corriam risco de vida, exatamente por estarem indo contra o establishment religioso da época, ou seja, contra o sistema religioso dominante. Então, de fato, eles corriam
um risco de vida. Agora, muitos desses pastores que eu tenho visto atualmente querendo manter seus templos abertos aí a qualquer custo, me desculpe, mas muitos deles sim têm interesses econômico-financeiros. Eles dependem dos dízimos e das ofertas, e se os templos estiverem fechados, eles não têm arrecadação. Eu acho que a maioria deles, me desculpe, não está preocupado com o rebanho. Não estou dizendo que todos, principalmente entre as igrejas históricas, as igrejas protestantes históricas, eu acredito que muitos pastores estejam sim preocupados com o seu rebanho, porque é uma teologia completamente diferente dessa teologia defendida então por esses neopentecostais, esse evangelho da prosperidade, esse materialismo, enfim. Então, me desculpa, eu acho que a comparação não é válida. Principalmente os pastores que eu tenho visto ultimamente que fazem questão de ter os seus templos abertos. Não vou citar nomes aqui, mas são esses pastores neopentecostais que nós sabemos que infelizmente fazem de suas denominações verdadeiras empresas e muitas vezes colocam o evangelho em segundo lugar, isso quando ele existe dentro dessa mensagem. Bom, dito isso, não obstante, eu quero deixar claro também que eu particularmente sou contra o fechamento dos templos religiosos durante esse período que nós estamos passando. Não concordo, inclusive, com a chancela que o nosso Supremo Tribunal Federal recentemente deu aos governadores e prefeitos para que eles procedam dessa maneira. Eu acho um precedente perigosíssimo, esse precedente de que você então autorize o Estado fechar templos religiosos. O direito ao culto, enfim, a atividade religiosa é garantido constitucionalmente. Acho que a saúde pública também é uma questão importante, mas na ponderação desses princípios, definitivamente não acho razoável que o Estado tenha essa autoridade de fechar um templo religioso. Isso é um precedente muito perigoso. Muito perigoso. E quem hoje celebra isso, porque está do lado oposto político, pode lamentar-se no futuro quando esses tentáculos do Leviatã o atingirem de uma maneira. Você pode ter certeza, todas as pessoas que celebram a censura do Estado num dado momento podem ser vítima dessa mesma censura num outro momento, cara. Recentemente a gente teve um caso de um youtuber aqui, famosíssimo, talvez um dos maiores do Brasil, que defendeu a censura em determinados casos de forma aberta e depois foi vítima de algo parecido e estava reclamando que era um absurdo a censura do Estado. Então não se iludam. É muito melhor eu adotando aqui, né, princípios realmente liberais dentro daquele liberalismo clássico, de uma intervenção mínima do Estado na vida dos indivíduos, acho um precedente perigosíssimo. Se você me perguntar se é ignorância ou não de uma pessoa que acha que nesse momento tem que estar dentro de um templo prestando culto, porque para ela é fundamental, porque para ela é só ali que realmente ela vai ter contato com Deus, eu não entro nesse mérito. Particularmente eu acho que sim. Esse não é um pensamento teologicamente coerente. Esse templocentrismo ele é desnecessário, mas isso é um direito que o sujeito tem. Se ele quer correr esse risco, porque para ele é fundamental, principalmente num período como esse que a gente está passando, de tantas mudanças, tanta dificuldade, tanto desespero, tanta ansiedade das pessoas, se ele acha que essa é a última saída que ele tem, é o lugar mais seguro que ele tem, eu penso que é fundamental que esse direito seja garantido a ele. Portanto, discordo completamente desses pastores que acham que o Estado tem direito de fechar templos. Eu discordo completamente disso. E vejam bem, quem está falando isso é um cristão pós-institucional, que sequer acha necessária a existência de templos para que nós então cultuemos e prestemos o nosso culto e, enfim, preguemos o evangelho e vivamos a nossa vida cristã. E aqui então o caminho exatamente para o terceiro ponto que eu queria analisar desse vídeo do pastor Rodrigo Mocelin, que é exatamente essa ideia que ele sugere de que os desigrejados então seriam canhoto, é coisa de canhoto, safadinho, canalice. Olha, me parece uma acusação muito, muito injusta. E eu explico por quê. Eu já falei aqui no canal que eu faço uma distinção muito clara entre cristãos institucionais, que são esses que frequentam os templos, os cristãos anti-institucionais e os cristãos pós-institucionais. Então, pastor Rodrigo, de fato existem cristãos que se opõem aos templos religiosos, se opõem às igrejas institucionais. Agora, nem todos os desigrejados são pessoas assim. Eu, por exemplo, sou um cristão independente e já falei aqui várias vezes, eu não tenho absolutamente nada contra as denominações em si.
O que me causa muito incômodo é a exploração da fé que muitas vezes acontece na maioria dos, sistemas religiosos que existem hoje. Principalmente, como eu falei, entre neopentecostais, pastores que na verdade são empresários da fé. Isso me causa um profundo incômodo. Agora, existem igrejas institucionais muito sérias, principalmente as históricas. E aqui eu sempre dou o exemplo da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Na minha opinião, é a melhor denominação do Brasil hoje. Então existem igrejas sérias, eu não me oponho. Eu acho que sim, Deus pode estar também em uma reunião dentro de um templo religioso. Não tenho nenhum problema em admitir isso. Agora, o que me causa espécie é quando os cristãos institucionais acham que fora do templo ele também não pode estar. Então isso sim é uma aberração teológica, por assim dizer, em face daquilo que Cristo disse à mulher samaritana, né? Nem no monte e nem no templo, mas agora em espírito e em verdade. Mas em relação a isso, eu acho que nós estamos de acordo, porque afinal de contas no vídeo o Senhor deixa muito claro que reconhece que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então não é justo fazer essa generalização. Concordo que podem existir cristãos que aí sim, de forma contraditória, admitam que Deus não está necessariamente dentro de templos, mas quer dizer que ele também não pode estar lá dentro? Ok, é uma contradição. Agora que fique claro, nem todos os cristãos desigrejados, que eu prefiro chamar de cristãos independentes ou pós-institucionais, como é o meu caso, defender essa ideia. Não, Cristo pode, Deus pode estar numa reunião dentro de um templo, desde que as pessoas que estejam reunidas ali tenham um propósito, tenham realmente um objetivo válido diante do Evangelho, como ele pode estar aqui agora, nesse ambiente que eu estou, e em qualquer outra reunião onde as pessoas de fato se reunirem em nome dele, ali para prestar culto, para assistência mútua, para exercer o amor recíproco, enfim, os princípios do Evangelho que devem então ser realmente difundidos, a pregação do Evangelho. Portanto, eu não vou dizer que todo cristão institucional é isso, é aquilo. Eu vou dizer que sim, muitos cristãos institucionais são ingênuos de achar que em um período como esse, onde a perseguição começou a aflorar de forma muito sutil ainda, acreditar que os templos religiosos vão durar muito tempo, olha, me parece uma inocência. Vá ver o que está acontecendo já nos Estados Unidos. Vá ver o que está acontecendo em países como o Canadá. E os senhores vão ver que os templos religiosos, cedo ou tarde, ou vão entrar no sistema, ou haverá uma perseguição sistemática que agora está começando de uma forma muito sutil. Então eu diria que os cristãos institucionais, eles são muito ingênuos se acham que os templos vão durar ainda muito tempo em face disso tudo que nós sabemos que está acontecendo e para onde tudo isso está caminhando. Mas aí podem ficar tranquilos, porque existem cristãos genuínos aqui do lado de fora dos templos que também pregam o Evangelho e levam essa mensagem mundo afora, como é o meu caso aqui nesse canal e de muitos outros que eu conheço. Bom, então para esse vídeo era isso. Repito, eu não tenho absolutamente nada contra o pastor Rodrigo, mal o conheço. Eu simplesmente quis fazer aqui então um contraponto a algumas das opiniões que ele colocou nesse vídeo. Parece ser um vídeo que tem alguns cortes, então não sei qual era o contexto geral do que ele falou, mas apenas para fazer alguns contrapontos a isso que ele falou. Se você gostou desse conteúdo, considere inscrever-se nesse canal, como eu falei no início do vídeo. Deixe aqui seus comentários, quer você concorde comigo ou você discorde do que eu falei. Lembrando-se sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.